Olha só, a fundação da seita Mormon. Em 1829, Smith diz ter recebido de João Batista, aí você vê, né, gente, é um anjo, é um negócio assim sobrenatural, ninguém presta, entendeu? Só não tem, ninguém tá certo, tá tudo errado, e aí é bem o jeito mesmo da coisa. E aí, agora, para dar autenticidade, não é qualquer um, não. Ele diz ter recebido de João Batista, através de visão, o sacerdócio de Arão. Olha só, nós sabemos que Arão era irmão de Moisés e foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. Quer dizer, a palavra sumo sacerdote quer dizer assim, o sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes, né? O sumo sacerdote, quem é? É o chefão, né? O ungidão dos sacerdotes. E o sacerdócio de Arão é o seguinte, que somente ou apenas os descendentes de Arão poderiam servir como sacerdotes perante Deus. Todos os sacerdotes que surgiram, inclusive até hoje, são descendentes de Arão. Esse é o sacerdócio de Arão. Mas Joseph Smith é especial, porque a linhagem foi quebrada. João Batista voltou e disse para ele que agora ele era o sacerdote de acordo com o sacerdócio de Arão, com a linhagem de Arão. E pouco depois de ter recebido o sacerdócio de Arão, ele não, ele vai mais longe ainda. Ele diz ter recebido também por visão dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Não é? Você lembra do monte da transfiguração que nós estudamos lá no comecinho, que é um gatilho que os espíritas usam para dizer que a reencarnação, não é? Quando Pedro, Tiago e João estão ali no monte, Jesus é transfigurado e aparece com ele Elias e Moisés. Um significando a lei e outro significando os profetas. Esses três, Pedro, Tiago e João, não é qualquer um não, minha gente. Eles apareceram numa visão e deram também o sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? O que mais? É o sacerdócio de Melquisedeque. Ó, a Bíblia diz que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa que ele é único e eterno sacerdote de todos os homens. O sacerdócio de Melquisedeque, ele é atemporal. E tal como ele é apresentado nas Sagradas Escrituras, o antítipo, Cristo, é realmente singular e eterno. O sacerdócio de Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque é um personagem, né? É um antítipo de Cristo, como a gente chama. Ele não teve nem começo nem fim de dias, tá? Ele apareceu e desapareceu. Recebeu os dízimos de Abraão quando ele voltava da Guerra dos Reis, ou seja, mostrando que ele era superior a Abraão, mas Joseph Smith disse que Pedro, Tiago e João apareceram para ele em visão e disse: não, você agora é o cara. Você não tem só o sacerdócio de Arão, que é o único para o povo de Israel. Você tem o sacerdócio de Melquisedeque, que é o único para todos os homens de todos os tempos, em todos os lugares. Bastante interessante. Em 6 de abril de 1830, segundo ele, com as autoridades de Arão e Melquisedeque, Smith abriu na cidade de It, não sei se é assim, deve ser a pronúncia, a seita que são os Mormons hoje. Bom, vamos pensar um pouco sobre a vida
de Joseph Smith. Nós aprendemos lá na introdução que normalmente essas pessoas têm a vida muito enrolada. Normalmente, têm a vida bastante enrolada. A maioria esmagadora deles tem comportamento social reprovável. Olha só. Smith teve 27 esposas e 44 filhos, adotando a poligamia tão condenada pela Bíblia, não é? Em Deuteronômio capítulo 17 e 17. Os casos de poligamia, não é? Aliás, eu separei aqui para você, vamos ler, já que estamos estudando a Bíblia. Olha só, Deuteronômio 17 e 17. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, caso contrário, o seu coração se desviará. Também não deverá acumular muita prata, nem ouro. Deuteronômio 17 e 17. Os casos de poligamia citados na Bíblia não tinham a aprovação de Deus. Eram escolhas humanas contrárias à palavra de Deus. E em 27 de junho de 1844, Smith foi morto na prisão de Carthage, nos Estados Unidos, por uma multidão furiosa que invadiu o cárcere onde ele se encontrava cumprindo pena. Agora que eu deveria ter pesquisado por que ele estava cumprindo pena. Mas está aí uma boa para você, tá bom? Por que ele estava cumprindo pena, eu não sei. Não sei se temos essa informação aí nas minhas pesquisas. Não surgiu, agora que eu estou me dando conta. Mas estava preso. A multidão foi lá e linchou o cara. Bonzinho, né? É socialmente ajustado, não é verdade? Cara, fantástico. O que vocês acham? Existem muitos motivos. Nós vemos crentes sendo também mortos, jogados no Coliseu Romano, por exemplo, presos, açoitados. Mas a gente não dá para imaginar que foi por um motivo assim que Joseph Smith foi morto. Os Mormons têm alguns livros sagrados e eles creem que Deus continuamente traz novas informações à igreja. A Bíblia para nós é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia para nós é a palavra de Deus. Ela é bastante, ela é suficiente. Tudo que a igreja precisa. Olha aqui, gente. Tudo que você precisa para viver e ter um relacionamento com Deus de forma segura, ter fé e garantias, está na palavra de Deus. Não existe nenhuma outra revelação além da palavra de Deus. Ponto. Não acreditando na existência de um cânon bíblico encerrado, ele disse que existem novas revelações de Deus. E assim, os Mormons possuem muitos livros que são considerados essas novas inspirações para as suas igrejas. Seus principais livros são o Livro de Mórmon. Inclusive, eu tenho um aqui. Eu nunca li um livro de Mórmon, mas o meu pai leu. E eu perguntei para ele, e aí, pai, o que o senhor achou? Ele falou assim, só vou dizer o seguinte, o primeiro livro que eu li se chama Alma. E eles escreveram errado, deveria se chamar Lama. Isso, a avaliação do meu pai, imagina, não é? Meu pai leu o livro de Mórmon inteiro. Aliás, enfim, meu pai é um leitor inveterado, já leu quase tudo. O Corão, ele também tudo. E ele diz, não é possível que as pessoas continuem sendo enganadas por isso aí. Deixa eu admitir alguém chegando aqui. Ok. Bom, o livro de Mórmon, então, talvez seja assim o livro mais importante dos Mormons. E segundo eles, esse livro foi escrito originalmente em placas de ouro por um profeta chamado Mormon e dado ao seu filho Moroni, que por sua vez enterrou no Monte Cumorá, situado em Palmyra, Nova York. Após 14 anos de sua escrita, em 22 de setembro de 1827, essas palavras foram encontradas através de revelação e orientação de Moroni a Smith, que
após tradução para o idioma inglês, foi publicado pela primeira vez em 1830. Essa obra é composta por 15 livros que são divididos em capítulos e versículos. É um relato da história dos primeiros habitantes da América e citações de textos bíblicos. Então é uma miscelânea aí, tá bom? O segundo livro é a Pérola de Grande Valor. E segundo os mormons, a Pérola de Grande Valor contém o livro de Moisés, o livro de Abraão e alguns escritos inspirados de Joseph Smith. O livro de Moisés contém uma narrativa de algumas das visões e escritos de Moisés revelados ao profeta Joseph Smith. Olha só, é Moisés revelando e aí ele vai escrevendo. Isso aqui é quase que uma psicografia. Beleza, Moisés morto, não é mesmo? Ou não vamos falar, o corpo de Moisés nunca foi encontrado, né? Muito bem, vamos lá. Isso aí é o assunto para outra. Moisés revelando a Joseph Smith, curiosidades aqui, mas vamos focar. Em junho de dezembro de 1830, tá? Moisés apareceu, fez as revelações, ele escreveu, e a Pérola de Grande Valor traz essas revelações dadas por Moisés a Smith, que são doutrinas, que são dogmas, fazem parte do arcabouço aí dos dogmas dos mormons. E segundo eles, esta obra esclarece doutrinas e ensinamentos que se haviam perdido da Bíblia e traz também informações adicionais concernente à criação da terra. Olha só. O livro de Abraão, conforme acreditam os mormons, contém informações sobre a criação, o evangelho, a natureza de Deus e o sacerdócio. O terceiro livro dos mormons é Doutrinas e Convênios. Para os mormons, esse livro contém revelações sobre a Igreja de Jesus Cristo, conforme foi restaurada nesses últimos dias, né? Claro, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Faz sentido o nome da igreja porque a revelação original, nós já vimos isso aqui hoje, a revelação original dizia que não tinha nenhuma igreja que prestava. Estava tudo, então ele recebeu a revelação do anjo, do Moroni, entendeu? E escreveu, enterrou, depois passou para ele o endereço de onde as placas de ouro estavam enterradas, mais revelações, e aí eles criaram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, porque dos primeiros dias, nos dias dele, lá no século XIX, século XVIII, não tinha crente que prestava naquela época, tá bom? Então, por isso que as revelações vêm de Doutrinas e Convênios, é o livro que fala dessas revelações para a igreja nesses últimos dias. Diversas seções do livro explicam a organização da igreja e definem os ofícios do sacerdócio e as suas funções. Outras seções contêm, segundo eles, verdades gloriosas que ficaram perdidas por centenas de anos. Outras são uma tentativa de esclarecer os ensinamentos da Bíblia. Além dessas, há seções que contêm profecias de acontecimentos ainda por vir. Então, o livro Doutrinas, não é? Tem aí o seu Apocalipse também. Tá? Tem revelações de coisas que ainda acontecerão. Muito bem, vamos falar um pouco sobre os principais ensinos dos mormons, tá? E até agora, o que nós estamos observando é que é um grupo de pessoas que dizem ser cristãos,
mas que estão completamente fora do escopo da compreensão, do entendimento da cristandade. Então, por isso, os cristãos que têm a Bíblia como regra de fé e prática, e somente a Bíblia como a palavra de Deus cabal, a palavra cabal de Deus, qualifica por causa disso os mormons como uma seita. Agora nós vamos, de certa forma, entrar nas heresias. Porque a primeira parte que nós estamos falando não, eles são uma seita por causa desse comportamento, a forma, como foi que isso nasceu, entendeu? É um grupo de pessoas, ele cristão, inclusive, mas que não tem nada a ver com o cristianismo, porque ele confronta a palavra. Agora vamos ver aonde. E aí vem as heresias dos mormons. A doutrina, não é? Os dogmas. Doutrina é a espinha dorsal. O dogma é aquilo que é reputado como verdadeiro e que deve obediência dos seus seguidores. Vamos lá então. Essa doutrina, ela não é uma coisinha simples não, ela é bem extensa. Como eu já falei para vocês aqui, ela possui vários escritos, várias escrituras consideradas por ele mesmo como inspiradas. Então a Bíblia não é suficiente, Deus vai revelando a eles novas revelações, novas informações. Então não é uma coisa fácil de você buscar e fazer um resumão, vamos chamar assim. Mas nessa lição nós vamos abordar apenas as mais relevantes e de suas infindáveis heresias. Doutrinas fundamentais sobre Deus. Para os mormons, nem sempre Deus foi o ser supremo do universo, mas atingiu esse estado através de uma vida justa e por esforço persistente, e que por isso todos podem chegar a serem deuses. Deus Pai tem um corpo de carne e ossos. É tangível como o do homem. Isso é naturalmente diferente da Bíblia, pois a Bíblia afirma que Deus é espírito. João capítulo 4, versículo 24, vai dizer: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas para os mormons, Deus tem corpo, pode ser tocado e assim, não de certa forma, para você ver, há uma similaridade aqui com aquela ideia espírita de que você vai se renovando, o tempo vai passando, você vai buscando boas atitudes. Aqui não está falando objetivamente de encarnação, mas, ou seja, qualquer pessoa pode ser um Deus, porque o que manda mesmo é a maneira pura e verdadeira que vai purificando a sua alma à medida que você vai vivendo. Então, Deus alcançou essa condição perfeita porque o tempo foi passando e ele foi se esmerando em ser melhor a cada dia, em fazer o melhor, ele se entregou e no esforço persistente de Deus, ele chegou à divindade que ele é. Esse é um princípio da fé dos mormons. A Bíblia diz que não, diz que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E também a Bíblia diz que há um só Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, vai dizer: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ponto. Não há outro Deus. Apenas um Deus. Bom, qual que é o pensamento deles também sobre Jesus? Os mormons afirmam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas por uma relação entre o Pai e Maria, contradizendo a Bíblia.
Olha só o que nos diz Mateus, capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Está bastante claro aí a afirmação. Mas eles dizem que foi uma relação do pai e Maria para a concepção de Jesus Cristo. E eles dizem ainda, além disso, que Jesus casou-se nas bodas de Caná com Marta e Maria. É óbvio, Jesus era bígamo, minha gente. Casou com Marta e Maria, sem contar que ele ainda tinha um caso, na verdade, com Maria Madalena, né? Maria de Magdala. Né? Magdala cidade, Madalena, Maria morava lá, e por isso era chamada de Maria Madalena. Então, o primeiro milagre de Jesus na Bíblia, que foi a transformação da água em vinho lá nas bodas de Caná, segundo os mórmons, era o casamento do próprio Jesus. E, desculpa, tá, gente, mas não dá, né? E depois ele tomou ainda Maria de Magdala como esposa. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, foi uma mulher que, segundo os 4 evangelhos canônicos, ou seja, aquele que constitui o cânon. O cânon é a convenção que estabeleceu todos os livros da Bíblia, 66 livros, como sendo inspirados. Tá bom? E nos 4 evangelhos do cânon aparece essa mulher, Maria de Magdala ou Maria Madalena. Essa mulher, a bem da verdade, ela viajou com Jesus Cristo como uma de seus seguidores e foi testemunha da sua crucificação e ressurreição. Maria Madalena é uma mulher que estava muito presente lá. Porém, a Bíblia é clara em dizer que Cristo é o noivo da igreja. Tá bom? Apocalipse, capítulo 21, 2 e 3, vai nos dizer o seguinte: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Então, Jesus Cristo, agora apareceu aí para você, né? Jesus Cristo é o noivo, tá bom? E não foi casado com Maria Madalena e de jeito nenhum, tá? Isso aí, e nem com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, né? Lembra? Ele sempre estava na casa de Marta e Maria, e o Joseph Smith, os mormons, falaram, não, o negócio tinha um casamento ali, aquele casamento as bodas de Caná, é Jesus casando com elas duas. Não é claro, e aí já toca aí na tabelinha, por que não a bigamia? Por que não a poligamia? Por isso que eu tenho, né, essa quantidade de mulheres aí, porque, bom, Jesus teve, não é? Foi casado com Marta, foi casado com Maria, e também Maria Madalena fazia parte aí do harém de Jesus. Segundo a palavra e o parecer dos mormons. Sobre a salvação. O espírito que confessa a Joseph Smith ter vivido e morrido como profeta, se ler o livro dos mormons verídicos, esse é de Deus. A Bíblia diz o seguinte: se você crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e com a sua boca você declarar que Ele é o dono, que Ele é o Senhor da sua vida,
Então você tem que ter fé e você tem que falar. Porque quando você fala, a sua fala é de domínio público. O inimigo toma conhecimento que você está tomando uma decisão na sua vida. Então creia e pronuncie. Então você será salvo. Agora, os Mormons dizem o seguinte: se você confessar Joseph Smith, que ele morreu, viveu e morreu como profeta, e se você ler o livro dos Mormons, o verdadeiro, então você é de Deus. Você alcançou a salvação. Joseph Smith é profeta? Sim ou não? Ele viveu de verdade? Sim. Existiu esse cara? Existiu. Sim. Você já leu o livro do Mormon? Inteirinho. Ok, você é de Deus. Mas aquele que não confessar isso aí, bom, esse aí está condenado. É o princípio, a doutrina da salvação dos Mormons. Em João capítulo 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único caminho, único e suficiente caminho. Sobre o Espírito Santo, qual que é a doutrina, qual que é o pensamento, qual que é a heresia, não é dessa seita? O Espírito Santo é uma substância etérea, ou seja, assim, etérea quer dizer elevada, celeste, informe, espalhada no espaço em um fluido divino superior à eletricidade. Imagina, é um dínamos, né? É um poder, é uma força. E que esse espírito, dizem, só pode ser conhecido dos homens pela imposição de mãos de um sacerdote mórmon. Gente, fala a verdade, né? Essas pessoas, assim, honestamente, assim como outros também, inclusive, outro dia estava conversando aqui com alguém, está aqui na nossa sala, né? Falando sobre Maria, né? O respeito, o carinho, o amor, né? A admiração que nós temos por Maria, uma mulher extraordinária. E a gente estava comentando, dizendo, não é possível que as pessoas deixem de falar com Jesus, em nome de Jesus, para pedir que Maria, a mãezinha, interceda junto a Deus por elas. E sabe qual foi a conclusão que nós chegamos? Essas pessoas não conhecem a Bíblia. Elas não leem a Bíblia. Então, minha gente, eu acredito de verdade que dentre tantas as verdades e as revelações novas que vão surgindo, porque de tempo em tempo tem uma nova revelação, Deus não revelou tudo na sua palavra ainda. Eu acredito que o confronto, a apresentação da Bíblia a um mórmon vai trazer questionamentos no coração que não encontrarão respostas a não ser no abandono da própria religião. E ele segue. Porque não é possível, não é essa aqui, né, o Espírito Santo, um fluido, uma força etérea, não é uma eletricidade, não é E você só pode receber isso se um sacerdote impor as mãos sobre você. Complicado. Bem que muitas vezes a gente vê aqui no meio cristão também gente que para receber o Espírito Santo, não é? Tem que impor as mãos também. Mas isso já é um outro assunto também, tá? Já estou me coçando aqui. Porque tem uns negócios aí de Espírito Santo também, né, gente? O Espírito Santo é a pessoa mais incompreendida da Trindade. Ponto. Simples assim. Em nome do Espírito Santo, minha gente, o que a gente vê de barbaridade por aí não é brincadeira. Então, os mormons estão entre os evangélicos e alguns que nós reputamos como sérios. Ok? Então, os mormons estão aí, nessa aí. Porém, continua dizendo nossa lição, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 a 5, e eu quero ler com você porque isso é importante.
Atos, deixa eu achar aqui agora. Atos, deixa um minutinho que eu vou buscar aqui. Atos capítulo 5, versículo 3 a 5. Só um minutinho, deixa eu achar. Capítulo 5, 3 a 5. Olha só. Atos capítulo 5, 3 a 5. Estamos aqui. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo? Está vendo? Aqui, os discípulos de Jesus estão questionando Ananias, dizendo o seguinte: você mentiu para o Espírito Santo. Como foi que Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Isso aqui é aquela história de Ananias, que vendeu a propriedade, ao invés de ficar com dinheiro para ele, porque o bicho era muito mesquinho mesmo, sovina. Não, ele chegou lá, entregou parte, mas disse que entregou tudo, porque esse foi o problema. Tá bom? Não foi que ele guardou parte para ele. Ele nem precisava vender e dar nada, mas ele quis mentir. Tá bom? Aí continua. Ela não pertencia a você antes de ser vendida, tá falando da propriedade. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Tá vendo? Ele aqui nesse versículo ele diz: você mentiu para o Espírito Santo. E aqui neste versículo ele está dizendo: você mentiu para Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor se apoderou de todos que ouviram o que tinha acontecido. Esse é o texto falando aqui que Deus, que o Espírito Santo é Deus, mas eles não acreditam. O Espírito Santo é uma força, é um fluido, não é etéreo e é assim. Sobre a poligamia, né, para defender o comportamento de Joseph Smith, os Mormons também justificam a poligamia mostrando o exemplo de Abraão, Jacó, Salomão e outros que tiveram mais de uma esposa. Nós já falamos aqui que sim, existem personagens na Bíblia que tiveram mais de uma esposa, mas nenhuma orientação de Deus, muito pelo contrário, tem a aprovação objetiva de Deus para isso. Dizem ainda que Adão foi o primeiro a viver em poligamia e que Moisés viveu com as mulheres no tabernáculo. Brincadeira. Afirmam que a poligamia traz uma vantagem, pois evita o adultério. Legal, né, gente? Ai, Jesus. A Bíblia apresenta a monogamia como expressão do plano divino desde o início da criação. Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai nos dizer o seguinte: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Bom, sobre o batismo pelos mortos, os mormons, eles batizam as pessoas no lugar daquelas pessoas que já morreram e não foram batizados. Por exemplo, você tem um avô, ele morreu e não aceitou Jesus, certo? Aí fazem aquelas perguntinhas que são básicas. Você acredita que Joseph Smith realmente viveu e foi um profeta? Sim. Você leu o livro? Sim. Então, vamos batizar você em nome do seu avô. E aquele avô será salvo pelo batismo que está sendo realizado agora, mesmo tendo ele morrido em seus pecados e nos seus delitos. O batismo pelos mortos, ou o batismo por procuração, é um ato de alguém ser batizado, portanto, em lugar de uma pessoa que já morreu, com o objetivo de salvar o falecido. Usam fora de contexto 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, quando Paulo usa o próprio argumento dos que negavam a ressurreição. O papo aqui, depois nós vamos ler o versículo, em 1 Coríntios 15, 29, era sobre a ressurreição. Na discussão de Paulo, né, existiam seitas
Nós já falamos sobre isso lá na introdução, lembra? Dentro do judaísmo existiam seitas e uns acreditavam na ressurreição, outros não. Os fariseus acreditavam na ressurreição. A seita dos saduceus não acreditavam na ressurreição. E Paulo está questionando aqui, não é, sobre a negação da ressurreição. E a pergunta é, bom, se vocês não acreditam na ressurreição, então por que vocês batizam pelos mortos, que era um comportamento deles? Já morreu mesmo, está perdido, não existe mais, não existe vida. Então por que vocês estão perdendo tempo em batizar? Essa era a questão de Paulo aqui. Eu quero ler com você o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, que diz: se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizar por causa deles? Ou seja, vocês têm aí uma prática esquisita de batizar as pessoas pelos mortos, ao mesmo tempo que vocês sequer acreditam que os mortos ressuscitam. Eles ressuscitam sim, é o que Paulo estava falando. Vocês estão sem coerência. Então é sobre ressurreição que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando que a gente tem que batizar por quem já morreu, não é? Então existe nesse texto bíblico uma interrogação como forma de argumento e não é uma doutrina, viu, gente? Mas os mormons tomaram como uma doutrina. E aí, meu irmão, não importa, aprontou, não teve oportunidade de receber Jesus aqui e não recebeu, fica tranquilo, alguém vai se batizar por você e vai resolver o seu problema, tá bom? Após a morte resta o juízo e não há subterfúgio. Hebreus capítulo 2, capítulo 9, versículo 27, está dizendo o seguinte, deixa eu ler para você aqui. Olha só. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, de acordo com o princípio bíblico, é uma vez só. Morreu e vai ter que encarar o juízo. E eu estava me lembrando aqui também, agora nessa tarde, quando estava estudando, sobre Lucas, capítulo 16, 19 a 31, que eu não vou ler aqui agora, que é a parábola do rico e Lázaro. Você lembra disso? Os dois morreram, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades. E o camarada que estava no Hades, e aí a gente fica com aquela ideia de que quem está no Hades é capaz de ver quem está no céu, é um indicativo, mas quem está no céu não vai ver nada. O camarada que estava no Hades falou: pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e botar na minha língua aqui, porque o trem aqui tá feio. Abraão falou: ih, rapaz, quem está aqui não vai para aí não. E outra, quem está aí não vem para cá também não. Aí o camarada diz o seguinte, o rico, aqui nessa parábola: então faz o seguinte, manda alguém avisar os meus parentes lá, porque eles estão vivos e eles não estão sabendo não, eles não estão levando a sério de que a chapa vai esquentar para eles. E Abraão vai dizer o seguinte: olha, os seus parentes que estão vivos, eles têm os profetas, não estão? Eles não estão ouvindo? Então, eles que ouçam os profetas, que creiam e que obedeçam, mas para você não tem mais jeito. Então, gente, é uma heresia das mais grossas que pode existir essa ideia de que o batismo pelos mortos pode garantir a salvação daqueles que já morreram. Salvação é aqui e agora, em tempo oportuno. Seguindo já, casamento para a eternidade. Outra coisa interessante também, segundo a doutrina mórmon, na viuvez não se pode casar novamente, para não ter um novo encontro com o cônjuge nos céus e desfrutar de um casamento eterno. Tá? Ou seja, você quer
Você que é viúva, você tá perdida. Que o camarada pode ter a quantidade de homens, 20 mulheres, se ele quiser. O que ele aguentar ter, ele pode ter. Mas você, mulher, tá? Se ficar viuvinha, por favor, minha gente. Afirma que os casais, ao reencontrarem na eternidade, transformam-se em deuses. Em Lucas capítulo 20, 27 a 36, Jesus ensina que o casamento existe só nesta vida. Então, não é verdade que o casamento mesmo, os realizados no templo mórmon, serão eternos e tampouco a afirmação de que seremos deuses é verdadeira. E esse texto aqui que eu não vou ler para você, porque é um texto muito comprido, de Lucas capítulo 27, Lucas capítulo 20, 27 a 36, esse texto vai falar de um momento em que eles questionam Jesus, falando o seguinte: olha, uma mulher morreu, uma mulher casou, aí ficou viúva. O irmão dela, que era um costume, era uma prática, né, naquele tempo, o irmão do falecido casou com ela, mas morreu também. E aí o cara morreu, e o outro irmão, ou seja, ao final da pergunta é assim: olha, considerando que essa mulher casou com os 7 irmãos, quem será o esposo dela quando chegar lá no céu? Ó a pegadinha. Aí Jesus vai responder: olha, no céu não se casam nem se dão em casamento. A palavra de Deus afirma que os salvos serão como os anjos e não como deuses. Então, não há casamento no céu, tá bom? Casamento é só aqui. Então, fica tranquilo, tá? Você que ficou viúva e casou de novo aí, que Deus abençoe você e seja feliz, tá bom? Mas lá nos mormons você não pode não, tá bom? Bom, vamos para a nossa conclusão. A visão de Joseph Smith contradiz os ensinos das Escrituras Sagradas, que condena outro evangelho, mesmo sendo dado por um anjo. Gálatas capítulo 1:8 diz que mesmo que um anjo desça e diga para vocês um outro evangelho, já seja anátema. Por esse motivo e tantos outros, como os apresentados nessa lição, o mormonismo é enquadrado como uma seita e está recheada de falsos ensinos que nós estamos chamando de heresias e deve ser refutada à luz da palavra de Deus. Amém, minha gente? Então, cuidado com os mormons, cuidado com os elders, né? Que são esses meninos, eles chegam, eles falam com propriedade, eles são treinados para dizer, assim como os testemunhas de Jeová, não é? Eles são muito treinados para confrontar, para falar a respeito da sua fé. E acredite, gente, essas doutrinas, elas são muito envolventes. Essas doutrinas, elas são muito, eu diria que elas são muito atraentes por causa da proposta delas. Se a gente for falar a verdade do cristianismo mesmo, não é muito atraente não, você sabia? E Jesus diz: olha, gente, no mundo vocês terão aflições. Deixa eu falar um negócio para vocês: o mundo me odeia, o mundo vai odiar vocês também. Outra coisa, o passarinho tem seu ninho, a raposa tem um buraco dela lá chamado covil. Eu não tenho nem onde botar a cabeça, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quem quiser viver uma vida santa, pia, vai padecer, vai passar por perseguições terríveis. Quem quer vir comigo? A Bíblia diz que depois do sermão não tinha mais ninguém lá. Foi quando Jesus falou assim: e vocês, pessoal? Vocês vão para onde, hein? Vocês não vão embora com a turminha, não? Acabou pão, acabou o milagre, vocês vão para onde? E aí a Bíblia diz que responderam: nós vamos para onde, Jesus?
Se o Senhor tem as palavras da vida, se só o Senhor tem as palavras da vida, se só o Senhor tem a vida eterna, nós vamos para onde? Então, gente, o cristianismo, assim, se você quer uma religião que te deixe folgado, tranquilo, vencedor acima de todas as coisas, sem problema, sem luta para vencer, eu não recomendo o cristianismo para você, tá bom? O cristianismo é uma religião que põe os seus pés no chão, mas que em momento nenhum da sua vida vai te deixar sozinho e garante que uma vez, tendo Cristo como o único caminho que te conduz até Deus, você vai gozar da vida eterna. Então, muito cuidado com as promessas encantadoras das seitas que estão por aí. E nós precisamos ter conhecimento a respeito da nossa fé para defender com sabedoria quando nós formos inquiridos sobre aquilo que nós acreditamos, sobre aquilo que nós confiamos. Amém, minha gente?